professora me perguntou assim: Vanessa, nessa escola a gente grita com criança? E essa pergunta me cutucou de um jeito. E eu queria entender o contexto, perguntei a ela me explicou o contexto, de que às vezes no pátio, as crianças correndo, na hora da recreação, na fila para refeição, acontecem gritos dos adultos com as crianças. E isso acontece mesmo, né? Desde que eu me entendo por gente, desde que eu frequento a escola, isso acontece. E por que isso acontece? Essa é a grande pergunta. Por que é que os adultos tratam e lidam com as situações onde há uma grande movimentação das crianças? Por que lidam com gritos? Esta é a pergunta. Seja bem-vindo ao canal Educavox, meu nome é Vanessa. Essa pergunta dessa pro me incomodou bastante. Eu queria trazer isso para reflexão, porque é muito comum a gente enxergar esse tipo de situação cotidianamente. Adultos gritando com crianças. E aí, a cultura do grito. E eu me pergunto, o que raio o adulto que grita com a criança acha que está fazendo? Você já parou para se perguntar isso? Por que você, na hora que se descompensa, vai para cima de alguém, e eu estou dizendo de criança, e grita? Grita como se não tivesse o amanhã. Grita parecendo um louco maluco. O que te motiva a gritar? O que você acha que acontece com o outro que ouve os gritos? Que efeito você espera que isso aconteça? Então, as pessoas acreditam, e eu não sei quanto tempo ainda acreditarão, que o medo educa. O medo não educa merda nenhuma. O que educa é o respeito. O medo, toda vez que a gente causa no outro medo, o que a gente fomenta nele é que mais hora, menos hora, ele se rebele, se vire contra a gente, porque ninguém é feito para sentir medo. O medo tem que ser enfrentado. Por isso que mais hora ou menos hora, as pessoas se rebelam contra o medo. Então, se você é uma figura que gosta de impor medo, que sente prazer impondo medo às pessoas, seja na figura de professor, de inspetor, de pai, de mãe, de diretor de escola, de coordenador, cara, você tem um problema nessa sua vida, porque na hora que as pessoas se rebelarem contra você, tu tá lascado. Agora, já parou para pensar em fazer de outro jeito? Em conversar com as pessoas, exercer a sua autoridade intelectual, autoridade moral, né? Autoridade afetiva. Porque por muitas vezes a gente tem uma boa relação com as pessoas por conta do afeto que a gente constrói com elas, por conta da relação de confiança, por conta da relação de respeito. E quando a gente respeita alguém, a gente gosta de agradar, a gente gosta de nutrir um bom relacionamento, a gente gosta de cuidar da manutenção deste relacionamento para que ele se mantenha saudável, harmonioso. Então veja, o respeito, o afeto, a admiração, isso sim nutre relações saudáveis. Agora, se na tua escola existe sim a cultura do grito, se as pessoas gritam com as crianças na intenção idiota de achar que isso faz com que as crianças sintam medo e que o medo paralise elas, e real, o medo realmente pode paralisar as pessoas por pouco tempo. Ninguém fica paralisado eternamente por medo. Uns mais rápido, outros mais devagar, porém todos se rebelam e vencem o medo que sentem. E este medo pode estar na sua pessoa. Então pare e pensa, usa a inteligência, vamos dar passos adiante para que essa sociedade seja um pouco melhor. Então se na tua escola você grita tentando impor respeito, tô eu aqui para te dizer que não é o que você está conseguindo, não. Você está conseguindo impor asco, medo, rejeição. É isso que você está conseguindo impor. Então, por quanto tempo você vai manter isso? Isso uma hora desmorona. Você tem culhão para aguentar isso desmoronando na sua vida? E aí depois você se pergunta, por que a minha vida é tão chatonilda, desgracenta, amarrada, travada, ou sei lá o que? Por que será, né? O segredo
é pensar. Pensa no que você está fazendo, pensa no que você quer, né? O que eu quero, que relação eu quero ter com os meus alunos, com os meus filhos, com os meus sobrinhos, com os meus pares de trabalho, com os meus subordinados, com os meus superiores, que relação eu quero ter com essas pessoas. E daí em diante você pensa naquilo que você deseja, lança a mão de estratégias para isso e vai ser feliz. Nada de ficar infernizando os outros. Gente chata chateia pessoas. Gente infernal que vive infernalmente inferniza pessoas. Então pensa direito em tudo isso. Faça escolhas mais inteligentes, onde os teus resultados, as tuas colheitas, serão realmente colheitas bastante interessantes, prósperas e que vão te deixar feliz e principalmente te tornarão um ser humano melhor.